Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bo Williams. Fala, Rafa. Boa Boa tarde. tarde. Poxa, hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2015. Hoje estamos aqui com um programa super especial. Meu nome é Rafael Figueiredo. Aqui do meu lado está o Bo Williams. Prazer. Nós dois fazemos parte do que a gente chama de Team Clear, né? Que é o time de analistas da Clear Corretora. E o programa de hoje ele é dedicado de uma forma um pouco diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas a ver aqui na programação do Infomoney TV, porque é um programa voltado para a sua mente, um programa voltado para a psicologia de mercado. Né? A gente aqui, tanto eu quanto o próprio Bo, entre os nossos colegas de trabalho, a gente vem aqui para falar de mercado, de investimento, de renda fixa, de alocação de recursos, cenário de mercado, análise técnica, análise fundamentalista. Mas tá faltando alguma coisa, né, Boa? Tá faltando. A parte mais importante até. E a parte mais importante, que é a psicologia de mercado. E quando a gente fala de psicologia de mercado, não é pura e simplesmente dizer para você que você tem que ser um cara disciplinado, que você tem que ser um cara pronto ou se sentir confiante para investir, porque só isso não basta. Né? E a gente está aqui justamente para fazer esse apanhado e dar os primeiros passos. Não é isso, Boa? E aí, eu me sinto super honrado de estar aqui, começar a estrear esse programa ao lado do Bo Williams, que a gente chama de autoridade do assunto, porque ele vai falar melhor e vai provar para vocês ao vivo a cores que é mesmo a autoridade no assunto, mas que é a pessoa hoje que tem experiência, tem vivência de mercado para isso, e passou pelas mesmas situações que a maioria das pessoas que assistem hoje a gente passam também. Então, psicologia de mercado hoje, ele vai falar melhor que eu, mas é algo que é fundamental para você ser bem sucedido, seja ganhando ou perdendo. Então, ninguém melhor para falar com o Bo Williams sobre bolsa na cabeça. E aí, Bo, antes de mais nada, fala pra gente, para quem nos assiste, né? Por que veio a ideia do Bolsa na Cabeça e o que é o Bolsa na Cabeça? Eu estou muito empolgado de estar aqui na Infomoney Televisão, né? Depois de uns 6, 7 anos desse projeto sobre psicologia do mercado. Nasceu porque, todo mundo sabe, né? Nós somos analistas, a gente consegue ver o gráfico e entender o que o preço está fazendo, quais são as probabilidades bons para compra ou para venda, etc. A minha própria experiência, quando eu comecei a operar, comecei em 95, depois 2001, levei um tombo muito feio, e aí nasceu a minha maneira de operar. Até 2005 eu não conseguia fazer um trade system que matematicamente tá muito bom, né? Estatisticamente, expectativa positiva. Eu não conseguia fazer esse trade system funcionar para mim. E aí, quando eu comecei a entrar na questão de psicologia no mercado, porque algo que eu não tinha estudado antes, eu sempre achei que era matemática, né? Gerenciamento de risco, trade system, gráfico. Mas depois eu descobri que o mercado está dentro de nós. O mercado é o mesmo mercado para todo mundo. É a né? mesma informação, é mercado para todo mundo. Para todo mundo. E os resultados positivos ou negativos, nós somos responsáveis para isso. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu tinha também visto várias pessoas se machucando no mercado. Quando eu comecei a colocar minha cabeça em ordem, respeitar a matemática do mercado, e aí quando eu comecei a ter êxito no mercado. Então, muito tempo que eu estou junto com minha esposa, a doutora Maria Alice Fontes, da Clínica Plenamente. Quando começamos a trade ao vivo, em 2007, começamos também a estudar esse lado de psicologia de nossos clientes, traders e investidores. Fizemos uma pesquisa, identificamos 35 estressores do mercado. Isso. E depois eu li um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo, chamado Trading in the Zone, Mark Douglas, Trading in the Zone. E comecei a ler na internet e pesquisar vários assuntos e trouxe isso para mim de uma maneira que eu entendo. Né? E depois a gente fez esse curso para todo mundo. Aliás, um curso que é gratuito para todo mundo,
porque eu acredito mesmo na necessidade de fazer esse assunto popular. Ele é muito atrás em relação de sex appeal, vamos dizer, de análise técnica, de gráfico, esse tipo de coisa. Fundamentos, macroeconomia. E todo mundo vai atrás, principalmente os traders, né? Eles querem um santo grau, vai atrás do gráfico, vai atrás de indicadores, etc. E esquece do lado de psicologia. Acontece que nós nascemos, infelizmente, com desvantagens em relação do mercado financeiro. E se a gente não, pelo menos, entender que existe isso, e depois aprender como mudar isso, Rafa, é muito difícil. A gente vai sempre ter um pé atrás em relação de performance. Eu acredito que o ingrediente mais importante no sucesso ou não é a psicologia. E esse lado da psicologia, o lado prático disso, que é o meu mundo, que é o mundo do Boa, que é o mundo do Fernando Góes, também está com a gente, é um lado que a informação ela é passada ao mesmo tempo para todo mundo, só que a forma de você disseminar, interpretar e executar aquilo ali individualmente é diferente. Sim. Eu canso de dar as minhas recomendações de compra ao longo do dia, hoje mesmo, né? Deu um trade de 500 pontos e as pessoas foram saindo. O meu trade bateu com algo de 500 pontos, mas as pessoas deu 250 pontos, saíram, deu 300 pontos, saíram, deu 400 pontos, saíram, porque e a informação é única. Era comprar ali, vender ali, estopar aqui. O mercado foi a favor, desce o stop. Foi a favor, desce o stop. Só que na mente de cada um, na necessidade de operar, de investir de cada um, é ímpar, é diferente. O que eu vejo no mercado pode ser a mesma coisa que o Boa vê. Só que se eu, naquele dia, eu estou mal-humorado, eu estou indisciplinado, ou já tomei alguns stops anteriormente, estou psicologicamente abalado, tudo isso muda. Então, a psicologia hoje em dia talvez seja a parte fundamental trazida junto com a disciplina do investidor para que você avance na qualidade do seu trade. E aí, assim, até pensando agora mais propriamente dito, quer dizer, a gente ministra os cursos de análise, o Boa ministra, eu também, etc. Me vem a necessidade de falar ainda mais de psicologia de mercado, porque não basta dizer o lado prático. Tem um carro, você entra no carro e dirige, etc. Mas, meu amigo, se você sofreu um acidente de carro no passado, você não vai conseguir dirigir de novo assim tão francamente, porque você tem um trauma, você tem um apelo, algum problema que você precisa ultrapassar. Isso leva tempo, isso leva investimento, dinheiro. Então, essas oportunidades elas vão acontecendo e você tem que mudar com isso. É muito de atitude, né, Boa? Atitude eu acho que a pessoa precisa ter rápida. Eu acho que disciplina faz parte de psicologia, atitude faz parte de psicologia. E, na verdade, o assunto é muito extenso. Aliás, o curso tem 14 horas de vídeos online disponível para todo mundo. Eu tenho um resumo aqui, de basicamente, quais são os assuntos fundamentais. E são aplicáveis em todo mundo, né? Porque quando você aprende esses conceitos e entende esses conceitos, você consegue entender melhor você mesmo. Você pode até entender que talvez renda variável não seja melhor para você. Exato. Talvez Esse renda fixa seja melhor para você. Esse é o ponto. E Rafa, nosso objetivo maior aqui é primeiro que as pessoas não se machucarem na bolsa, né, ou no mercado financeiro, e depois mostrar que se quiser arriscar e entrar na bolsa com uma quantidade de capital controlado, você precisa ter essas habilidades psicológicas para ter êxito nisso. É muito importante, né? Não é tão sexy, mas eu vou te dizer, quem entra no mercado sem estudar isso e se dá mal, e 90% se dá mal, provavelmente para essas questões de psicologia, sempre volta para estudar depois e fala, puxa, se eu soubesse isso quando eu comecei, como eu teria uma vantagem maior. Né? É verdade. Então, muito interessante. Vamos aqui rapidinho para os slides que eu tenho aqui. Deixa eu só falar uma coisinha antes de você ir para o slide. Claro. Gente, eu acho que eu queria só enfatizar a importância desse assunto. O Boa tem um trabalho fantástico que vai apresentar para vocês agora. Eu queria a atenção de vocês quanto a isso, porque nenhum lugar no mercado brasileiro existe um ambiente onde você vai falar
de psicologia, de foco voltado para o mercado financeiro. A gente está fazendo uma coisa extremamente inovadora e única nesse mercado. Então, é exclusivo. Eu acho que vale a pena você prestar um pouco de atenção do que vem pela frente, porque isso é novo. Novo do ponto de vista inédito, né? Porque novo não é, porque a gente sempre, desde o início, sabe que para investir você tem que ter uma disciplina, tem que ter uma mente boa. Mas é inédito para a Infomoney, é inédito para o mercado brasileiro. Então, atenha um pouco para essa atenção, que esse programa ele tende a trazer experiências de pessoas que vivem no mercado, que é o meu caso, que é o caso do Boa, e de outras pessoas que aqui vão sentar para falar, mas experiências do dia a dia e até mesmo da psicologia dela. Por que ela é vencedora? Por que ela é ganhadora? Eu falo muito brevemente da minha experiência prática, de quando eu aprendia no mercado, que eu sentei do lado de alguns traders que são super ganhadores até hoje, e a diferença de um pelo outro não era na forma como eles operavam, em si, na disciplina que eles tinham, 100% ligados à psicologia individualmente de cada um deles. Então é isso que a gente quer aprimorar de vocês. Eu tenho certeza absoluta que com esse programa, com o avanço que a gente está tentando, não pretendemos ser psicólogos do mercado, embora todos os dias na sala de análise acabamos sendo um pouco, porque as pessoas ficam levemente machucadas, mentalmente falando. Sim. Mas pretendemos abrir a sua mente. Será que o mercado financeiro é bom para você? Renda variável é bom ou não? Se não é, vamos para a renda fixa. A renda fixa te acomoda ou não? Eu sou agressivo, mas será que você é agressivo mesmo? Você é porque quer ou porque sua mente está preparada para isso? É por isso que a gente vai falar tudo isso. Bom, Williams. Muitos assuntos. Aliás, vou estar aqui toda semana com você ser o host toda semana. Vamos abrir um assunto diferente toda semana também. Eu espero que a gente tenha também participação da turma aqui no chat, aqui na Infomoney. E aí, eu quero realmente fazer esse assunto popular, como a análise técnica é popular, como a análise fundamentalista é popular, porque todo mundo vai se dar melhor quando esse assunto aqui é algo que você consegue sentar e falar com seu amigo, ou assim, dentro dos traders, investidores, etc. Agora, a questão de psicologia no mercado é muito extenso, então eu vou fazer um resumo rapidinho do que a gente vai falar ao longo do programa. Isso, o próximo programa também vai ter mais. Sim, cada programa vai ser um tema diferente, mas só para todo mundo ter uma ideia de como é extenso e como é importante cada desses assuntos, vamos passar rapidinho aqui o que são os assuntos que a gente tem no bolso, na cabeça, né? Ele é feito por traders e investidores, e também a questão, assim, basicamente, de fazer uma decisão importante, quais são os produtos no mercado financeiro que são bons para vocês. Esse é o lado psicológico ou comportamental do Trade System FICUB. A doutora Maria Alice Fontes fez o conteúdo teórico, ela é psicóloga, e ajudou bastante com as questões didáticas em relação de teoria, de psicologia. E eu fiz o conteúdo prático baseado na minha experiência no mercado desde 1995. Então, a gente vai falar sobre questões teóricas, questões práticas. Do lado teórico, tem gente que acha que o mercado é caótico, tem gente que acha que o mercado é randômico, tem gente que acha que emoção, por exemplo, não tem lugar no mercado, tem gente que acha que é questão sempre de fundamentalista. Nós falamos sobre todas as teorias econômicas e mostram como isso pode ser meio confuso, né, Rafa? Tem muitas ideias de por que o preço anda, por que ele não anda, que causa isso ou não. Se ele não é. Isso, exatamente. Depois tem a questão de matemática no mercado, que não tem como a gente escapar. Matemática do mercado, importantíssimo entender, os conceitos são simples, porém, executar o trade system, por exemplo, no nosso caso, como trader investidor, não é tão fácil porque é contra-intuitivo, porém, não pode escapar a matemática do mercado, e todo mundo tem que entender quais são essas regras. Então, uma aula teórica, mas bem simples. E aí começa a parte importante
sobre economia comportamental. Isso é muito interessante porque a gente sabe hoje em dia que o mercado é muito mais ligado em nossas tomadas de decisões, que são também ligados no nosso lado de intuição. Isso. Então, a economia não é só números, é muito ligado em comportamento de ser humano e as decisões que o ser humano toma, né? E vamos passar muito tempo falando sobre isso. Depois tem a questão de ambiente do mercado, porque é um mercado diferente do que a gente está acostumado. Tem muita gente, profissionais no mercado, que são super bem-sucedidos como médico ou como executivo, como engenheiro, por exemplo, chega no mercado financeiro e tem dificuldades porque esse ambiente é diferente. Nós vamos falar sobre as diferenças que são fundamentais a entender. Neurociências, uma parte interessante que a gente fala, particularmente para os traders, como é importante cuidar da mente, né? E a gente fala sobre as partes da mente que são importantes na tomada de decisão, como, por exemplo, tem efeitos de químicos, cafeína, por exemplo, Isso. nicotina, Então, álcool. Cafeína, então, comigo mesmo. Café o dia inteiro. E eu fico naquela necessidade, né? Não, só tomando café para ficar mais acelerado e poder analisar melhor o mercado, etc. Mas tem várias questões do cérebro, partes do cérebro, que entram na nossa tomada de decisão e são afetadas por essas questões. E aí a gente entra brevemente, a palavra que eu queria dizer, brevemente, na questão de teoria psicológica, o que é, por exemplo, psicanálise, o que é a terapia cognitiva, etc. Só para todo mundo ter ideia. Começo a falar um pouco sobre as personalidades dos traders. Existem 16 personalidades diferentes e cada um tem vantagens e desvantagens em relação do mercado financeiro, que a gente explora um pouco sobre esse assunto. E a personalidade, então, é algo que acho que está mais próximo da gente, do nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia, como analista ou trader, está de frente com várias pessoas, a gente rapidamente consegue identificar o jeito, a personalidade de cada um delas por conta do sistema, por conta do mercado. Assim, o mercado estressa, tem gente que está ali, duro na queda, tranquilo, e tem gente que está já ali. Você vê a própria personalidade da pessoa, mostra o comportamento, como é diferente isso. Uhum. E o que no nosso lado, embora... E aí é uma coisa que funciona com a gente também como profissional de mercado, porque às vezes a gente pode estar operando, abrindo a boleta ali, clicando, que nem um desesperado, olha, é isso aqui, vamos comprar, vamos vender, etc. Mas diante do profissionalismo, diante do mercado, etc., a gente está ali, tipo, não, nada na mão, tô cauteloso, etc. Até a personalidade muda um pouco no diferentes tipos de ambiente que você está vivendo, no momento do mercado ou de relações que você está fazendo. Isso é interessante porque, em teoria, era para você ter o mesmo comportamento, né? Não, peraí, se for para arriscar para todo mundo, é melhor você ficar mais cauteloso. Não, mas se agora você é só para mim, eu prefiro ser mais agressivo. Mas onde é que está a lógica disso, porque em termos de personalidade? Não tem como driblar isso, né? Personalidade você desenvolveu ao longo da sua vida e principalmente na adolescência. Então tem características que todo mundo desenvolveu, que ajudam ou atrapalham nas nossas decisões econômicas. Então a gente fala um pouco sobre isso. Terapia cognitiva é algo que a gente vai utilizar para tentar mudar sua percepção do mercado ao longo do curso. Isso porque a gente vai atacar várias crenças e pensamentos que estão contra a matemática do mercado, mas são coisas naturais que a gente aprende durante a vida inteira, infelizmente. Vamos falar sobre muito esse assunto. E aí, vamos começar a entrar mais para frente nos fatores práticos, né? O que estressa mesmo para valer. Isso. Fatores de estresse no mercado. Nós identificamos 35 fatores que são
muito importantes que os próprios traders citaram, que eles têm dificuldade durante o dia enquanto estiver operando, e cada um é abordado de uma maneira muito profunda, e a gente quer também ter seu próprio feedback em relação disso. O próximo questão que eu considero mais importante é a questão de crenças práticas em relação ao mercado. O que você pensa, o que você acredita. Eu acredito que nossas crenças são janelas para trazer a realidade para a gente. O universo está lá fora, a gente pensa numa coisa, a gente quer trazer essa realidade para nós, mas se a gente não acreditar nisso, nunca essa realidade virá. E as questões de crenças nucleares, Rafa, o que a gente pensa em relação ao mercado? Tem tantas que estão totalmente desalinhadas com o mercado e a matemática do mercado. Um típico exemplo, tendência. Ninguém acredita na tendência, mas a tendência que dá dinheiro no mercado para a gente. É tão contra-intuitivo, quando é tão óbvio, sim. né? Ele é tão óbvio, é tão simples que as pessoas preferem fazer o contrário. Sim. Né? Não, eu não estou vendo isso. Mas há sempre uma explicação para isso. Por exemplo, quando o mercado está subindo, o preço está indo para a lua, a gente brinca, né? Que o preço vai para a lua. E nós acreditamos que vai continuar subindo, as pessoas começam a pensar, eu não vou comprar, porque ele está muito caro em relação de ontem. Você aprendeu que comprar caro não é bom, mas no mercado financeiro é bom. Exato. E quando o mercado está caindo, todo mundo quer comprar em tendência de baixa, e a gente fala, não compra, esse preço vai continuar caindo, vai desvalorizar, você vai perder dinheiro. Mas todo mundo acha, em relação de ontem, tem um desconto de 20%. É bom, eu vou comprar. E o lado inverso, né? Caiu, a tendência é de baixa. Não. Em relação a ontem, anteontem, caiu demais. Vou comprar porque vai subir. Não tem como, tem que subir. Aí ele não compra, aí o mercado sobe, aí vem a sensação, que é a sensação de que você perdeu dinheiro, mas a sua conta tá normal. Você não perdeu nada. Outra mas a sua questão mente está destruída, você está totalmente psicologicamente abalado, porque você queria comprar, você sabia que era fundo, sem fundamento algum, mas só porque caiu demais, você sabia que era fundo, aí não comprou, o mercado dispara 5% na tua frente, na tua cara, e aí você, putz, cara... E aí, às vezes o mercado realiza, ele trabalha alguma coisa ali de um formato óbvio para você operar, ou seja, a favor da tendência, ou até mesmo para o repique, para continuar o movimento de repique, etc. A sua mente ela não fica preparada, porque você está emocionalmente abalado. Porque você queria pegar um ponto ali e não conseguiu simplesmente virar a página. Não conseguiu simplesmente... então, assim, a questão teórica, a questão prática, elas se distanciam, mas ao mesmo tempo elas se aproximam muito quando a gente coloca a realidade no mercado em prática mesmo. Mas essa questão de crenças, né? Identificamos uns 20 crenças nucleares que a maioria tem, que são contra a matemática do mercado. E vamos falar sobre cada um com detalhe, por exemplo, sobre crenças sobre o stop, crenças sobre o comportamento de preço, crenças sobre notícias, por exemplo, várias, sobre o comportamento de preço, sobre o que é um bom trade system, várias coisas importantes, e esses são os mais difíceis de mudar, porque eles estão dentro de você. Você criou durante sua vida inteira essas crenças, e você provavelmente vai defender suas crenças desfuncionais do que aceitar as novas crenças que vão te ajudar a ter êxito no mercado. Verdade. Então, é um trabalho muito interessante. Depois a gente fala sobre emoções. Emoções também, a gente sabe, são alertas, né? Fábio, dá um toque lá no slide, por favor. Emoções são alertas, a gente não deveria operar com muita emoção, nem na compra nem na venda, mas quando você sente uma emoção, você sabe que você está no lado intuitivo do cérebro, e daqui a pouco a gente vai falar sobre como isso é ruim para você, quando você sente emoção nas suas operações. Tipicamente tem que ser frio, tem que ser racional para seguir um trade system. Emoção, na verdade, não tem um lugar muito importante no nosso trabalho, nem para o investidor. Né? Verdade. Agora, pensamentos
e atitudes. É como qualquer outra tarefa na vida. Se você quer ter êxito como investidor ou trader, você precisa ter uma atitude positiva, atitude de vencedor. Você tem que realmente ter pensamentos positivos, tem que aprender sobre os erros operacionais, corrigir isso e continuar indo para frente, mas sempre tem coisas tentando atrapalhar a gente para tirar nosso pensamento positivo, nossa atitude positiva, sempre. E justamente o próximo slide fala sobre isso, vieses cognitivos. Existem 45 vieses cognitivos que vão te atrapalhar, vão tentar te derrubar. Cada trade que você faz, não é que você tem que dominar 3, 4, 5, 10 conceitos interessantes psicológicos. Você tem mais do que 50 que tem que estar ciente e tem que ter a capacidade de dominar. Então, muito, muito importante. E tudo isso, como você pensa, o que você acredita. Isso volta onde a gente realmente tem a questão mais importante, operacional, que é execução do trade system. A execução do trade system com disciplina, com consistência, com mente calma, etc. Então, o seu comportamento realmente... É a visão prática do trader, do investidor, que é uma coisa que o Fernando Góes fala muito, trabalha com a gente. Se entrar no mercado, tem que saber, primeiro, para que o mercado vai te servir. Se você responder para a gente para ganhar dinheiro, não é exatamente isso. Embora todo mundo esteja com ganância, mas não é isso, exatamente isso. Então, assim, para que você está no mercado? O quão de toda a sua energia você vai desprender da sua energia para usar ela para a sua disciplina e parte dela para a execução do seu trade. A gente tem um outro assunto que é extremamente polêmico e acaba sendo individual, por tratar de comportamento pessoal. Se você pergunte-se a você mesmo, eu vou fazer uma pergunta para você e vou fazer para o Bo. Do seu trade system, do toda a sua metodologia de investimento, o quanto você usa da tua mente, da sua energia para investir, que seja para a sua disciplina, para o comportamento emocional, para a sua forma de operar, e o quantos por cento disso seria para a execução do trade e metodologia. Bo, perguntando aí para você, quanto você usa de disciplina, quantos por cento seria de disciplina operacional e quantos por cento disso seria de execução de trade, metodologia, gráfico, fundamento, número, relatório, por aí vai? Bom, eu acho que tem 3 aspectos de sucesso no mercado. O primeiro é não dá para escapar. Você tem que ter um trade system com expectativa positiva. Quer dizer, estatisticamente, no longo prazo, esse trade system traz vantagens e você vai acabar sendo vencedor no longo prazo. Eu acho que é fundamental, uma coisa que muitas pessoas lutam bastante ou sofrem bastante para desenvolver, mas depois que está desenvolvido, é uma questão de acreditar nisso, né, e executar quando ele manda. Segundo, também, talvez mais importante, até seja gerenciamento de risco e gerenciamento de capital. E nós temos também, no nosso programa aqui, vamos falar sobre esse assunto. Não tem como escapar isso. Então, gerenciamento de risco, gerenciamento de capital e um bom trade system. Esses são conceitos matemáticos e são conceitos simples. Depois que você dominar isso, você precisa executar o seu trade system com consistência e disciplina em cada trade que aparece. E isso é um desafio psicológico, porque cada trade você vai estar ou acreditando bastante com a atitude positiva, executando aquele trade, levando stop ou dando dinheiro, tanto faz, ou você vai estar talvez não tão confiante, por qualquer razão, não seguir o trade system justamente quando seu modelo foi para a lua sem você. Então, para mim, é 95% psicológico, porque eu já dominei o outro 95%, que é matemático. É isso, boa, né? Pois é, eu já acho que é em torno de 80%. Por que eu acho que é 80% de psicologia, de disciplina? Porque os outros 20%, ele tem um peso um pouco maior do lado que ele falou, porque enfim, o mercado ele é traiçoeiro, o mercado você precisa de novas técnicas, você tem que se aprimorar com ele o tempo inteiro. Ele inova, ele está com um volume médio e tal, daqui a pouco ele vai para um volume médio e outro. O comportamento do mercado hoje é totalmente diferente da maneira como ele se comportava
em 2002, 2003, quando eu comecei. Então, é preciso uma inovação em cima disso, não só por base na disciplina, que é o foco e a sua mente preparada para investir, mas também no comportamento e também no método, naquela operação que você vai executar. Então, se antes, por exemplo, vou dar um caso simples, antes a gente não tinha nenhum robô no mercado, nenhum tipo de algoritmo, hoje a gente tem. E a gente tem que trabalhar com a metodologia. Então, esses são os meus argumentos para trabalhar, para dizer que em vez de ser 95%, são 80% de disciplina e 20% de análise. Ou seja, que é preciso também um estudo um pouco do mercado, da evolução dele. Agora, é interessante isso, né, Boa? Porque você imagina, são dois profissionais ganhadores no dia a dia de mercado. Eu tenho uma experiência, gente, de mercado que vem desde 2002 como analista ali de 2005. Uma experiência que, enfim, é até bom de estar desse lado aqui, porque a gente lida com cada pessoa e cada um tem uma mente diferente, uma personalidade diferente e um objetivo com o mercado diferente, que a gente consegue, de uma maneira geral, agrupar isso, né? Agrupar e tentar segmentar. Pô, esse cara aqui é um pouco mais agressivo, essa experiência eu já tive anteriormente, então eu posso tratar ele dessa forma, assim como esse cara aqui não. Esse aqui tem mente leve, eu acho que eu consigo tratar ele com mais execução e método, porque a disciplina está mais suave. É interessante como cada um tem um jeito. E aí, a grande realidade, que acho que a importância desse programa aqui para você que nos assiste, é que você tem que se encontrar. O Santo Graal está dentro de você. Isso mesmo. Não é seguindo trades, não é procurando fórmula matemática, não é pegando a melhor média móvel de 3 e 20 períodos que rompe e dá compra, ou que o relatório do Goldman Sachs, que é de gringo, que quando ele dá compra o papel sobe. Não é. É em você, está dentro de você. E eu acho que cada um de nós aqui, especialistas de mercado que se destacam hoje em dia, eles se destacaram porque tiveram a coragem de olhar para si e ver o que é bom e o que é ruim. Tá certo? Então, essa mudança de mercado é que faz a gente sentir a diferença de um com o outro. Não, eu não tenho dúvida disso. Quem é sucesso, quem tem sucesso como trader ou investidor, já entende e dominou o lado psicológico. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Eu falei que eu queria falar um pouco sobre por que a gente nasceu com uma desvantagem em relação ao mercado. E é muito interessante, todo mundo precisa pesquisar sobre isso e ler sobre isso. O Prospect Theory, Daniel Kahneman, Amos Tversky. O Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia sobre uma tema psicológica em 2002. E aí, vamos para o slide daqui, Fábio, para mostrar alguma coisa que é interessante. Vamos começar com uma pergunta simples, para mostrar como a gente pensa diferente em relação de cenários de ganhador ou de vencedor. Tá? Então, a pesquisa principal do Prospect Theory, o Kahneman perguntou para para várias pessoas, né, duas opções. Primeira opção, ele botou na mão dele um papel que estava escrito 0 ou 100, e você não sabe qual é. E perguntou, mostrou da outra mão $500 e perguntou, você quer esse $500 garantido ou você arrisca a aceitar 50% de chance de ganhar 1.000, mas também você pode ganhar nada? Essa foi a primeira pergunta. Ou você tem 50% de chance de ganhar 1.000 ou ganhar nada, ou você ganha 500 garantido 100%. Matematicamente, o fator é igual. Ok? Aí ele perguntou esse mesmo, da mesma maneira, só que de ponto de vista de perda. E perguntou para as pessoas, você deve para mim R$500. Você quer pagar esse R$500 para mim? Ou você quer uma chance de não precisar pagar nada para mim? Mas se você perder no segundo posto, você vai ter que pagar o dobro. E o interessante é que a maioria das pessoas escolheram, no primeiro caso, quando era uma questão de ganhos garantidos, eles ficaram mais conservadores. Eles ficaram com R$500 na mão, $500 na mão, e não queria arriscar de ganhar mais ainda, tá? Não queria perder. Mas quando estava perdendo,
as pessoas optaram de dar mais uma chance de não dever aquele 500 dólares, né? Isso é muito importante. E, na verdade, no fim das contas, o que o Prospectary disse é que a gente sabe que ganhos fazem a gente feliz e perdas trazem para a gente uma sensação de dor, mas eles conseguiram quantificar quanta dor. 2 vezes mais dor do que quando você ganha. Então, você perde, você sente 2 vezes mais dor do que quando você ganha. Interessantíssimo, tá? E essa sensação é acumulada dependendo de cada evento. Se você perder 3 trades em seguida, vai ter a sensação que perdeu 6. Então, muito interessante. Você ganha um, você esquece, mas ainda continua com dor. Mas olha só, arrisco menos aqueles que já têm ganhos garantidos e arrisco mais aqueles que já têm perdas garantidas. Impressionante. Né? E quando existe a chance de perdas, as pessoas assumem mais risco a fim de evitar a dor. Tá? E a gente vê isso todo dia, né, Rafa? A gente vê as pessoas fazendo média, a gente vê as pessoas não colocando stop, a gente vê as pessoas dando mais uma chance para dar certo naquele trade do que realizar suas perdas imediatamente. A gente vê esse comportamento, a gente vê pessoas entrando no mercado, no trade certo, onde tem um padrão Satanás, o negócio padrão vai... NS. Padrão NS, onde não, nem Satanás, onde o negócio vai continuar na tendência, forte tendência, e vai dar muita grana, só que as pessoas não acreditam nisso, ganhou um pouquinho, já tira na mesa, cai fora, né? Agora, olha só no próximo slide, porque isso é importante para a gente. Um caso muito prático, foi hoje isso, eu recomendei um trade para fazer 500 pontos, foi hoje isso, tá? Aí recomendei, era 510 para 47.510 para vender e botar o objetivo no 47 mil. Bateu no 47 mil, ok. Mas antes mesmo de bater no 47 mil, o mesmo cliente estava ali, que já tinha zerado antes, com 100 e pouco, ele perguntou, mas se perdeu 47, vamos vender mais? Ou seja, ele não acreditou nos 500 pontos, mas agora ele acredita quando perde ali o determinado ponto para voltar. Porque ele se sente que perdeu mais alguma coisa. Exatamente. Quer dizer, o problema não é o 47 mil pontos para baixo, mas sim o início da operação, ele não teve a crença. E aí a crença é da questão da dor, do sentimento, da emoção. Isso é uma coisa que vem do início, vem da origem do trade e não durante. Sim. Vamos voltar para o slide aqui para ver uma coisa interessante, então. Quando a gente está com o operado zero, a gente acaba, assim, sentindo dor, tá? Então, você ganha 50 reais e depois perde 50... 50-50. Você ganha 50 reais e depois perde 50 reais, ok? Quanto você perdeu? Nada. Não perdeu nada. Você ganhou 50 e perdeu 50 depois. Mas a sensação é que você perdeu. Porque a sensação da perda é o dobro da sensação da alegria do ganho. Veja outro aqui, ó. Você identificou um belo trade que deu 100 centavos de lucro, mas você não entrou, tá? Então você não tem alegria porque não ganhou nada. Mas naquele trade que a Rafa identificou, que deu 100 centavos aí na Petrobras, você nem entrou, mas vai sentir dor, porque acha que poderia ter ganho. Então, a sensação é que perdeu mesmo quando não fez o trade. Exatamente. E isso é uma coisa muito detrimental. Porque a gente sabe que no mercado, para ganhar no longo prazo, você precisa cortar seu trade negativo imediatamente, quer dizer, coloca um stop e cai fora quando perde. Mas e deixar o trade positivo continuar até o fim da tendência. Isso faz com que a sua média de perda fique pequena e sua média de ganho fica grande. Isso é fundamental para a expectativa positiva. Só que o que o ser humano faz? Ele corta o trade positivo logo no início e ele deixa o trade negativo continuar. Clássico. E isso é nosso comportamento. Então, nosso comportamento é totalmente contra a matemática do mercado. E nesse slide... É como se nossa mente não estivesse preparada para ganhar dinheiro, né? A gente... Ela não está preparada. Você nasce assim, você não vai ganhar dinheiro. Aí você tem que trabalhar ela para começar a ganhar. Com certeza. Bom, a gente tem muitas
ideias equivocadas em relação do que é um bom trade system. Mas um bom trade system ganha 40% dos seus trades. E olha o que acontece com o mesmo trade system executado com pessoas diferentes. Então, esse é um trade system que fez 10 trades, ganhou 4 trades, 2 trades deu muito lucro, 2 trades toparam perto e 6 toparam sem um grande prejuízo, né? Esse é o trader saudável, ele ganhou R$400 em 10 trades. Já que o mesmo trade system, com os mesmos sinais de compra e venda, executado de uma maneira diferente de uma pessoa que sabe colocar o stop, né? Mas não deixa o trade ir até o fim, ele já fica no negativo, porque ele cortou aquele bom trade antes, prematuramente. E muitos principiantes com esse mesmo trade system entram no mercado, não colocam o stop, não deixam o trade rolar e acaba perdendo muito mais. Olha só, o mesmo trade system, executado por 3 pessoas diferentes, um é saudável psicologicamente, o outro está no meio do caminho, que coloca stop, mas não deixa o trade positivo andar, e a grande maioria de principiantes entra no mercado, não coloca o stop, tira da mesa quando está ganhando e olha o resultado aqui. Então, eu queria te mostrar um exemplo básico, fundamental, de como nós estamos de ponta cabeça com o mercado, com as necessidades da matemática do mercado, e que essa matemática é bem simples, mas executar o trade system é difícil porque é contra-intuitivo. Nós nascemos nesse mercado para perder, e se você quer ganhar, você precisa mudar sua cabeça. Preciso primeiro entender que essas questões existem, e depois vai ter que identificar tantas crenças, tantos pensamentos negativos, tantos vieses cognitivos, tantos defeitos que nós temos, e vai ter que virar isso into algo positivo. É tão ruim a gente querer olhar para a gente mesmo, né? Porque às vezes você precisa se conhecer para poder se deparar com determinada situação. Sim. E é muito ruim, você tem que se autoestudar, olhar para você, e é o caminho mais difícil, porque é muito mais fácil você olhar para o lado ali, ver aquela coisa, copia tudo e está tudo certo, e se livra da responsabilidade individual, digamos assim. Talvez até coloque a responsabilidade por terceiro. Terceiriza o problema ou terceiriza a psicologia do outro. Mas isso não é o caminho. A gente está aqui para justamente colocar o caminho inverso. Não tem o caminho é longo, é longo, não dá para simplesmente um programa aqui de 40 minutos para falar tudo, né, Boa? Não. E aproveita e faz o convite aqui para o nosso espectador, que na próxima semana você vai estar aqui para falar mais e já começar a nivelar cada ponto, né? Eu acho que esse foi o primeiro programa para mostrar o conteúdo do programa inteiro, né? Foi muito prazer estar aqui com você, Rafa, para ajudar. E a semana que vem outra pessoa aqui para sentar ao meu lado, falar sobre outros assuntos práticos. E aí aposto que mesmo esse curso aqui, sendo gratuito para todo mundo, muitas poucas pessoas vão mergulhar lá para melhorar sua cabeça, e não só melhorar sua performance no mercado, mas melhorar sua performance e sua vida em total, né? A gente fala, um bom trader não é feliz porque ele ganha dinheiro. Um bom trader ganha dinheiro porque ele está feliz. Exatamente. Então, vem espalhar esse assunto tão importante para o nosso país. Isso aí, compartilhe esse vídeo, mande perguntas pelo chat de Informane, mande e-mail para a gente. A gente quer, ao mesmo tempo, não só passar o lado da psicologia, mas também mostrar esses caminhos que você pode chegar, como você pode olhar para você mesmo. A gente conseguiu, somos a prova viva disso, a nossa equipe inteira, o Fernando Gottman está aqui, também conseguiu. Então a gente quer passar isso para vocês, é um programa super inédito. Então na próxima semana, quarta que vem, está aqui o Bo Williams, vai chamar uma outra pessoa, e a nossa experiência com isso é muito boa, né? A minha experiência com esses 10 anos de análise que eu tenho é uma experiência de que cada vez eu vou ganhando carcaça, mas cada vez eu vou me deparando com situações diferentes, e a gente precisa lidar com isso individualmente e não terceirizando o problema, terceirizando a psicologia do outro, nem nada. Então, tá aí, tá feito o convite, vamos revolucionar, vamos mudar esse mercado. Isso não é algo novo, a gente está batendo na mesma tecla aqui desde 2007. É isso. Só agora que está começando a pegar um pouco de corpo, né?
É isso aí. Mas eu quero te deixar com o último pensamento aqui, o último desejo. Né? É que nós queremos seu bem, tá? Mas tudo depende de você. Estamos aqui para ajudar. É isso aí. Pessoal, boa tarde a todo mundo. Foi um prazer. Semana que vem, Bob Williams vai estar de volta aí para mais um convidado. Tudo de bom, bons trades e boa mente, né? Boa disciplina para todo mundo. Até semana que vem. Valeu.